Olá, sou a pastora Cida Caldeira, nós estamos no nosso podcast e hoje aqui muito emotiva, porque nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Para mim, eu tenho certeza que para você também, para você que não conhece, você vai ficar conhecendo agora. E olha, convide a sua família, convide seu amigo para fazer parte desse tempo diferenciado que nós vamos ter agora no nosso podcast, tá bom? E eu quero apresentar para vocês a nossa querida, amada, surprise, a Júlia Rocha. Hello! Júlia Rocha, Júlia, fala para nós, quem é a Júlia Rocha? Quem é a Júlia Rocha? A Júlia Rocha, ela é uma mulher de Deus. Amém. Foi chamada para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para cantar louvores para Ele exaltar o nome dele. Essa quem é a Júlia Rocha. É, Júlia Rocha. Qual a sua idade, Júlia? Eu tenho 18 anos de idade. 18, filha única. Não, tenho um irmão mais novo. Seu irmão. Yeah. E você é brasileira, você fala português perfeito, né? Falo português, meus pais são brasileiros, mas eu nasci aqui. Que legal, Júlia. Tô feliz por isso, hein? Yes. É tão novinha e já nesse movimento aí, né? Que lindo. Você é evangélica? Você nasceu no evangelho? Não nasci em berço evangélico. Uhum. Eu tenho meu avô, que ele é pastor no Brasil, mas eu não nasci em berço evangélico. Meus pais vieram para cá e não congregavam em nenhuma igreja. Eu e minha mãe participava de alguns cultos de uma igreja aqui perto. Acabou que passou um tempo que nós paramos de ir, nós esfriamos, mas eu também era muito nova, então eu não reconhecia o que era a igreja, o que eu estava fazendo lá, onde que eu estava indo. Eu não reconhecia aquilo que a igreja tinha para oferecer. Entendeu? Para novo convertido. Não tinha pra um mim, encontro ainda, exatamente, né? Eu era muito nova, então passava a ceia, eu não sabia o que era ceia, eu não sabia o que eram essas coisas, então para mim eu estava indo para um lugar que eu sabia que era para adorar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor, mas eu não vivia aquilo. Eu também era muito nova para poder entender. Sim. Então, a gente passava um pouco tempo nessa igreja, acabamos saindo de lá, passamos um tempo fora e depois encontramos a igreja que eu tô hoje. E desde então, esse propósito, promessa que o Senhor tem para mim, em questão de louvar o nome dele no altar, tem crescido muito durante muito tempo na igreja que eu congrego hoje, que eu faço parte, eu sou membro, participo do Ministério de Louvor e durante esse tempo no Ministério de Louvor até hoje, eu me envolvi muito com o pessoal, aprendi muitas coisas também, não somente técnica, mas também na parte bíblica, espiritual também. Júlia, como que você descobriu que você tinha esse talento? Como que a música chegou assim na sua vida? Fala pra mim. Então, eu cantava desde pequena, mas só que eu cantava músicas seculares, né? Eu cantava música sobre amor, música na época que o pessoal sempre cantava, que tocava no rádio. Então, eu cantava, mas eu não carregava um propósito verdadeiro no canto. Eu cantava simplesmente porque eu gostava de cantar. E eu cantava sempre nas escolas, teve apresentação de Natal, essas coisas assim, daí eu cantava lá na escola. Mas eu cantava músicas que a gente ensaiava lá e pronto. E depois que quando eu encontrei o caminho e a verdade, é aí onde que eu me posicionei com um propósito. Eu tenho um dom de cantar, eu sei cantar, mas eu sei que esse canto não pode ser simplesmente jogado para o lado ou colocar a área de canto para o mundo secular, para as músicas seculares. Eu precisava... Você já vai responder isso aí pra mim, pera. Tá bom. Nosso pessoal, nossos ouvintes aí estão excited, estão emocionados aí do outro lado, para poder ouvir mais de você. E eu queria saber de você, Júlia. É tão bom, né, Júlia, de falar de Jesus, do que Jesus está fazendo, que a gente acaba, né, envolvendo mais e mais. E como é que está sendo esse chamado de Deus na sua vida com apenas 18 anos de idade? Então, com 18 anos de idade é muito difícil encontrar pessoas na nossa idade que tá tão envolvido, que tá tão... Compromissado, né? Exatamente, nesse propósito. É muito difícil, porque o mundo aí fora tem muita coisa para oferecer. Então, a pessoa tem que realmente se buscar e concentrar naquilo que Deus tem para poder focar na sua salvação, focar naquilo que Deus tem.
com 18 anos de idade. Tem muitas pessoas aí que estão se drogando, estão se verdade. matando, estão em um mundo completamente novinho, sujo, né? completamente destruídos e desfocados daquilo que o Senhor tem, porque eles estão... O pecado e a carne traz uma carga muito forte na pessoa. E a pessoa fica aprofundada, enraizada naquilo. Então, acaba que eu sou base, eu sou missionária também em casa. Minha casa é um campo missionário. Isso é importante, né, Minha Júlia? faculdade Não é um é campo só missionário. cantar, né, Júlia? Exatamente. É ser exemplo dentro E da sua casa. Porque o ministério, ele começa dentro da nossa Sim. casa, né? Sim. Embora, às vezes, muitas coisas distorcem daquilo que a gente Uhum. tem para as nossas vidas, desencaminha, Uhum. mas o foco tem que continuar sendo o Yeah. céu, né? Uhum. E eu fico feliz, Júlia, de saber que você é tão novinha e de saber que você amadureceu bem rápido, Sim. né? Uhum. Bem rápido. É, no espiritual, a gente vê também que no secular você é muito Sim. centrada. Isso é muito bonito. Isso faz parte do chamado também. E eu, assim, eu agradeço a Deus de você ter aceitado o nosso convite, Júlia. Ai, que Eu agradeço. fico muito feliz porque eu sei que você está sempre aqui conosco, Uhum. louvando a nossa igreja aqui. Nossa igreja é um ministério pequeno, mas assim, você não faz acepção. Eu acho muito lindo isso. Você já começa entendendo que louvar não é espaço, Uhum. né? O compromisso é com o Sim. Senhor. Uhum. E me fala para nós aqui, eu creio que muita gente que está nos ouvindo está querendo saber, Júlia, como que é, o que é a adoração? Explica para os nossos ouvintes o que é a adoração. Uhum. Então, a adoração, quando a pessoa ouve a palavra adorar, acho que é tipo uma devoção intensa para algo, um amor por algo. Uhum. Normalmente você ouve essa palavra e adorar, você gostar de algo muito, você colocar sua devoção, todo o seu amor por aquilo. Mas quando nós aplicamos a adoração no mundo cristão, já é outro nível. A adoração carrega um propósito maior. A adoração é o fato de você reconhecer e expressar a grandeza do Senhor. Amém. Né? Eu tinha até anotado aqui... Lê para nós, Júlia. Que eu tinha anotado aqui rapidinho, gente. Uhum. Gente, a gente tá fazendo ao vivo, né, Júlia? Uhum. Então você sabe que a coisa aqui Sim. tá esquentando, tá ficando boa. Eu tinha anotado adoração na Bíblia, em João 4, 23 a 24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você adorando o Senhor, você reconhece a grandeza dele. Você reconhece aquilo, quem é o Pai, quem é o Deus. É isso, é adorar. Você colocar sua devoção não em coisas materiais ou em pessoas aqui na Terra, mas adorar um Deus que criou os céus e a terra, que criou nós. E isso é verdadeira adoração. Uau, seu português é perfeito, Júlia. Parabéns, Júlia. Tá lindo o seu português. Eu falei, meu Deus, a Júlia vai... Nós vamos fazer essa entrevista e vai ser bênção, Amém. porque eu sei que seus pais investiram também, né? Uhum. Na linguagem também, Sim. porque eu creio que muitos de nós brasileiros que estamos aqui e que a gente tem nossos filhos, o meu já nasceu no Brasil, né? Veio para aqui um pouco maior, mas a gente fica às vezes pensando, eu vou colocar aqui para dar menos ruído. A gente fica às vezes pensando, Júlia, como que muitos às vezes não colocam os filhos na aula de português, né? Isso tem muita influência também. Claro. E às vezes não consegue, né? Desenvolver e chega no Brasil não consegue porque não fala, e você fala perfeito português. Parabéns para você e para os seus pais, né? Obrigada. Glória a Deus, eu fico feliz por isso. Então, a adoração, ela é muito mais do que cantar, né? Ah, claro. Então, diz para mim, Júlia, qual a diferença entre adorar e cantar? Muitas pessoas estão aí confundindo isso aí. Não pode confundir. Né? Não então, explica pode. para mim. O que você diz para nós, né? Os nossos telespectadores, né? O que é adorar e o que é cantar? Tem uma grande diferença entre adorar e cantar. Cantar qualquer um pode fazer. Sim. Se você fala, canta pra mim, é um som que está sendo produzido nas suas cordas vocais, você simplesmente canta uma melodia com técnica musical e pronto. Isso é cantar. Mas, igual que eu falei, adoração é quando você reconhece algo. Reconhecendo algo, você tomando posicionamento e tomando propósito. Yes. Então, com esse propósito, na sua adoração,
Adoração aplicada no canto. Uhum. Entendeu? Amém. Ter técnica é ótimo. Ter técnica é maravilhoso. São ferramentas, né, Júlia? Fazer decoração na música é lindo. Mas o principal você quer ser adoradora de verdade, adorar em espírito e em verdade, é de dentro. É de dentro. Carrega um propósito. Yes. Você não tá lá para poder fazer uma apresentação. Você não tá lá para poder agradar, sei lá, as pessoas que estão te assistindo ou te ouvindo, para ver se eu canto bem, não. Não adianta você ter técnica vocal e não ter unção, não ter essência. Uhum. Entendendo? A adoração carrega um propósito muito grande. A adoração carrega uma essência muito profunda. Então, os dois são diferentes, mas quando eles são aplicados juntos, aí tem uma carga maior. Entendeu? Porque, na verdade, Júlia, adorar, né? Por exemplo, eu vou cantar para quem? Uhum. E eu vou adorar a quem? Sim. Não é? Uhum. Eu estou adorando Deus, o Senhor dos Senhores, Sim. o Rei dos Reis. Uhum. Então, o foco não pode ser diferente disso. Não. Né? Porque não flui. Não flui. Não flui. Justo. Não flui. Então, o que um adorador precisa ter para que possa fluir na adoração? O que o adorador precisa? Primeiramente, o adorador tem que entender o porquê. O que você está fazendo. Adorar, principalmente na área de canto, de louvor, você tem que entender o motivo. O que você está cantando? Você está vivendo aquilo que você está cantando? Entendeu? Isso é importante, saber se você está vivendo aquilo que você está cantando. Que não adianta eu cantar, subir em cima do altar e falar, a bondade do Senhor é grande, Senhor é fiel, eu não me preocupo com nada porque Deus está acima de todas as coisas, e no outro dia fazer tudo ao contrário. Exatamente. Entendeu? Não bate. É conviver, bate. né? Exato. É conviver, é viver o propósito, Sim. né? Viver o propósito, o chamado, aquilo, tudo que a gente está falando, é de entender quem te chamou, Sim. Né? E para que ele te chamou. Uhum. E é aquela primeira pergunta que eu te fiz. Quem é Júlia? Uhum. A Júlia é quem? Uma adoradora? É uma cantora? Saber né? quem você é primeiro. A partir do momento que eu entendo isso, essa chama tá dentro de mim de verdade, ela vai sair, ela vai atingir o quê? Os corações das pessoas. Trazendo o quê? Cura, né, Júlia? Eu sei que você é essa adoradora. Amém. Você nasceu para adorar. Amém. Então eu fico muito feliz por isso. E agora essa pergunta aqui, Júlia, vai esquentar, Júlia. Porque, gente, como as pessoas estão confundindo as coisas. E eu queria te fazer essa pergunta, eu já fiz essa pergunta pro cantor do Kairos, eu penso que é Kairos, um cantor brasileiro que é bem famoso. Sim. Ele definiu isso muito bem para mim, sobre cantar para Jesus, cantar, né, para Jesus que nós cantamos, nós adoramos a Ele. Cantar para Jesus e cantar no secular. Diga para mim isso. Mesma coisa, igual quando você me perguntou o que é a diferença da adoração e canto. Sim. Cada um carrega um propósito diferente. Yes. Eu vejo, assim, que muitas pessoas confundem, né? Eu não concordo que a pessoa que adora no altar, ele pode adorar no mundo. Não tem como adorar dois deuses. Não tem. Existe só um Senhor e um só propósito. E, meu Deus, eu às vezes fico olhando, Júlia, e eu vejo isso. Às vezes músicos que toca na igreja, toca no mundo. É uma coisa que... É errado. É sujar o altar. É sujar o altar. A pessoa fica em cima do muro. Exato. Não saber o que quer. Não tem como você engrandecer o nome do Senhor um dia e no outro dia o inimigo bater palma pra você. Aquela pergunta, quem você quer servir? Quem você quer servir? Eu fiz um estudo uma época, essa frase eu guardo para eternamente. A quem você serve, você é servo. Uau. Então, se nós servimos o Senhor, nós temos que crer que dele vem toda a provisão, todo o cuidado, todo o zelo. Exatamente. E a unção de viver para ele. Viver para ele. Viver para ele. Ai, eu sinto a presença de Deus aqui, Viver para ele. Meu Deus, como é maravilhoso. Às vezes, eu já vi pessoas que cantam e encantam o mundo com as suas vozes.
mas elas não entenderam o propósito, é o que você falou. Exato. O rema do nosso podcast hoje, Júlia, é o propósito da Exato. adoração. Uhum. Para que eu vim nesse mundo? Eu vim para adorar mesmo? É. Então, se eu vim para adorar, eu sirvo a Ele. Exato. Então, se eu sirvo a Ele, Ele vai suprir, Ele que vai te levar, Sim. Ele que vai te apresentar, Ele que vai soprar seu nome, Yeah. Ele que vai preparar tudo para você. Então, eu creio nessa realidade de um Deus que cuida, nos mínimos detalhes, Uhum. né, Júlia? É muito. Principalmente na minha idade, quando chama os jovens, chama o adolescente para poder participar, em poder cultuar o nome do Senhor, é muito fácil você chegar na igreja, levantar sua mão e adorar Ele. Mas como é que está por dentro? Como é que está o seu coração? Porque a pessoa pode simplesmente entrar dentro do templo, adorar o Deus e sair da mesma forma que entrou, vazio. Exato. Então, aí onde que cai? Como é que está o seu posicionamento com o Senhor? Como é que está a sua vida com Deus? Porque, gente, não tem como. Sua salvação está aí. Ou você, a salvação é individual. Ou você permanece no Senhor, ou você preenche sua carne. Mas os dois não tem como. Não adianta você querer ter benefício do céu, sendo que você está em cima do muro. E aí onde que cai? Não é adoração verdadeira. Não é adoração verdadeira. Não tem como. Você mesmo se esfria. Você está lá frio. Fala que recebeu. Não, você não recebe. Por quê? Você está completamente frio naquilo que você faz. Você não sabe o que você quer. Você está indeciso naquilo que você quer para sua vida. Adorar a Deus e servir para Ele é algo muito importante. Eu acho que você que ainda não tomou seu posicionamento, tomou uma atitude, toma hoje. Pensa naquilo que você quer para sua vida. Amém. Você quer viver para Deus? Você quer viver debaixo das promessas do Senhor? Ou você prefere seguir a sua própria vida, seguir o seu caminho do mundo? Mas também o Senhor também não força nada. Amém. Tem que ser algo genuíno, tem que ser algo verdadeiro, que algo forçado não vale. Sim. Ter algo forçado não tem como. Eu sempre Glória falo a na Deus. igreja, a gente sempre pensa assim, gente, se soubesse que você ficar aí parado no culto para não adorar, para não levantar uma mão, melhor você ter ficado em casa. É verdade. Que em casa você faz isso. Verdade. Que atrapalha o fluir. Sim, Atrapalha completamente, entendeu? sim. É. Uau, Júlia, eu tô muito emocionada de ver tudo que Deus está fazendo aqui. Eu sinto a presença de Deus Amém. aqui, sabe? Essa semana eu tive uma pessoa muito, muito usada por Deus que disse assim que ela tinha pedido alguém para trazer uma palavra rema para ela, trazer ela estava esperando uma resposta de Deus e essa pessoa veio pregar aqui na nossa igreja, aqui nesse bastidor, aí onde você está, o Senhor deu a palavra que há meses ela estava esperando o Senhor direcionar. E ela disse, esse lugar aí, esse cantinho que Deus escolheu, colocou você aí, é o lugar da revelação. Uau. Sabe o que faz isso? Isso é a comunhão com Deus, é a nossa convivência com Deus. É. Júlia, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amados aqui do outro lado, qual é a sua maior experiência? Meu Deus. Minha maior experiência com louvor. Sim. Minha maior experiência. Eu nunca contei como, tipo assim, pra ninguém, pra fora, assim, esse testemunho. Mas minha maior experiência, eu não esperava o Senhor me usar da maneira que Ele me usou aquele dia. Não sei se eu já te contei num culto de sexta-feira de jovens. Não. Aí, sempre quando Deus nos usa, a gente fica na dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu falo? Será que eu não falo? A gente fica naquela dúvida, né? Será que é a carne minha que tá mandando eu fazer ou é o Senhor que tá me usando? E naquele momento a gente tava cantando uma música, Tu És Poderoso, e num culto de jovens. Eu nunca vou esquecer esse dia, porque o Senhor me usou tremendo. Gente, depois daquele dia lá, eu falei assim, Senhor, meu Deus do céu, vai cair dura aqui agora, porque foi algo muito tremendo. A gente estava cantando essa música, estava ministrando essa música, e teve um momento lá em que o Senhor falou para mim, desce do altar e vai orar por ela. Uma jovem que estava na nossa igreja. Eu fiquei na dúvida assim, falei assim, gente, será que eu vou mesmo?
será que eu vou? Que a gente também tem um horário para poder terminar o Sim. louvor, né? Porque ainda tem a palavra, a ministração e tudo mais. Eu falei assim, Tudo isso faz parte, né, Júlia? exato, né? Eu falei Tem assim, gente gente, que não gosta de respeitar, né? eu falei assim, ó, eu preciso respeitar o horário. Ah, Ele falou assim, desce do altar e vai orar por ela, porque a música que eu tava ministrando sobre o coração dela, tava atingindo o coração dela. Eu falei assim, não, eu não vou descer porque tem horário para terminar. Porque eu sei se eu descer, o culto não vai terminar. O culto não vai aquietar. Daí, eu não desci. Quando eu não desci, o Senhor começou a me usar. Eu falava as coisas que hoje eu não lembro que eu falei. Eu falava, revelava certas coisas em cima do altar que eu não sabia de nada. E houve um mover muito grande naquele momento. E passou alguns minutos assim do horário, assim, mas não foi muita coisa. Mas quando eu desci do altar, gente, aquela semana eu tava de jejum. Eu tava em busca. Mas também eu sabia que essa busca ia pra um mover enorme, entendeu? Então, pra você ver, o jejum e oração te leva pra uma profundeza muito, muito, muito grande. Então, na hora que eu desci do altar, terminou o louvor, eu não sentia nada das minhas pernas. uau. Eu não tinha força pra ficar em pé. Uau, Júlia. Meu corpo não tinha força pra Que poder segurar. experiência. O microfone caiu na hora, assim. Eu falei assim, será que eu vou desmaiar? Daí eu fui pro banheiro. Na hora que eu abri a porta do templo, pra eu poder ir ao banheiro, minha líder tava chegando, que ela tinha ido no banheiro com o filho dela, que é bebezinho. Eu olhei pra ela assim, eu falei assim, me segura porque eu vou desmaiar. Me segura que eu vou Na desmaiar. verdade, é a presença É mesmo, a presença, né? a gente fala vai desmaiar, mas é o papai que pega. Daí ela me assentou assim na cadeira, assim. Eu olhava pro teto, assim, da igreja, assim. Começava a gritar, começava a chorar. Começava a chorar e eu olhava assim, gente, eu não sabia nem o que falar. Eu não parava de chorar, eu não parava de chorar. E eu tremia. Mas na hora que eu sentei, eu já não sentia mais nada. Parece que eu ficava paralisada, assim, na cadeira, assim, ó. Eu só chorava. Eu gritava, eu gemia, eu gritava, eu tremia. Só o impacto da glória Só o de Deus, impacto da né? glória. Eu olhava assim Ai, Jesus. e a minha líder, que tinha abrido a porta pra mim, tava lá me abanando e o marido dela falou assim, pega sal pra ela. E eu falei assim, amor, isso aqui não é pressão, não, é unção. Isso aqui não é pressão. Não é pressão, não, é unção. Isso não é pressão, é unção, Isso não é pressão, é unção. Uau. Daí ela me abanava assim, ela falou assim, Júlia, solta tudo. Porque eu tava me segurando. Retendo o espírito, né? Eu tava me segurando, porque eu não quis causar aquele... Não é escândalo, sabe? Mas eu não quis causar aquele movimento todo lá, porque... É porque a gente às vezes quer... já tava pregando lá dentro, eu tava lá fora, lá no corredor, então eu não quis atrapalhar, eu não aguentava. Eu falei assim, Júlia, solta tudo, Júlia. Aí, quando eu berrei mesmo, Uau! tirotei de língua pra lá e pra cá. Ô, glória! Vaso, foi algo tremendo, Gente, eu assim. amo. Júlia, eu já vi que você nasceu no No fogo, né? na brasa. Eu também. Eu não sirvo pra viver... Pra ficar quietinha. Não. Já que é pra servir a Deus, vamos servir com todo o nosso exatamente. ser, não é? Eu estou muito feliz de ver que Deus está levantando uma geração assim. É uma cajada de língua, assim, um tiroteio de língua. Cachoeira Uma cachoeira de poder. Pá. E ela orava por mim. Daí a minha líder falou assim, pega fulano. Que é uma das minhas amigas lá da igreja, que ela também é usada por Deus demais. Aquela lá É por isso, Júlia, que eu sempre falo, a unção ela é transmitida, né? A gente não pode ficar apático às coisas do Senhor. A gente tem que se soltar na presença de Deus, né? Daí ela chamou a minha amiga, que ela também é muito usada por Deus também. Aquela lá também, ela é tremendo, ela é dedicada naquilo que Deus tem pra ela. É se entregar de verdade, né? Daí ela chegou perto de mim, assim, e ela falou, o que foi, amiga? E eu só tremia, eu só falava, eu olhava, eu chorava, eu chorava. Daí ela pegou na minha mão, ela foi orar por mim. Eu não tinha falado a ninguém aquilo que aconteceu lá em cima, aquilo que o Senhor estava me revelando. Sim. Ela me pegou na minha mão, assim, e ela falou assim, eu te mandei descer para orar por ela e você não desceu. É aí onde que eu berrei mesmo. Solta! É aí onde Era que eu o próprio soltei Senhor usando mesmo. ela, Exatamente, o Senhor usou ela. E ela falou assim, Nossa. você começou, você vai terminar.
O Senhor usou ela de uma forma para poder falar comigo. E aí, onde que eu falava mesmo, eu falava, o Senhor me tomou aquilo lá. E eu sentada, porque eu não tinha força para poder ficar em pé. Uau. Eu não tinha força. O impacto da eu me glória de tremia Deus de assim, verdade. ó. Eu vibrava assim, e eu não parava de falar. Depois chegou a minha amiga. Até hoje ela fala, pra que eu passei perto de você? Que eu peguei ela também. O Senhor que pegou ela. Passou perto de mim, ela falou assim, tá tudo bem? É aí quando... Vaso, parece que o Senhor pegou minha boca assim, ela falou assim, agora quem vai falar sou eu. Uau. O Senhor me tomou na hora, eu peguei ela assim, e eu falei assim, daqui você não sai. Não sai daqui. Que o Senhor tinha algo para revelar para ela. Uau, Júlia, que forte, hein? E eu revelava algo para ela muito profundo sobre ela, a vida dela. E isso eu consegui, na hora que ela chegou perto de mim para eu poder falar com ela, aí quando eu tive força para poder, eu fiquei sentada. Eu só fiquei sentada assim, eu virei para ela assim, segurando a mão dela. Mas as minhas pernas não tinham força nenhuma. Uau. O poder de Deus Pegava na mão dela e o Senhor falava com ela. E, olha, eu tenho uns vasos aí que gostam muito de ficar empurrando os outros. Sim. Eu já acho isso errado. Sim. Ficar empurrando. Gente, se a pessoa, com toda sinceridade, o Senhor, ele se tem... o Senhor quer derrubar a pessoa no descanso do Espírito, deixa, mas que não seja algo forçado. Forçado, isso. Eu só segurando ela. Eu também não tinha muita força. Eu falava algo pra ela, que ela caiu pra trás assim, aí quando o Senhor pegou mesmo, lá no corredor da igreja mesmo. Uau. Ela caiu pra trás assim, aí quando eu levantei, eu comecei a orar por ela. Comecei a orar por ela, orar. Pastor, eu falava coisa que eu não sabia de nada. Uau. Não sabia de nada. E hoje eu não lembro o que eu falei, porque a partir daquele momento lá não era eu que estava falando. Profecia, né? E se manifestou. Exatamente. Se manifestará. Exatamente. Né? Daí teve aquele mover lá. E eu falava assim, esse culto não pode terminar. Uau. Não deixe esse culto terminar, porque o Senhor tinha ainda algo muito grande para poder revelar. Que coisa linda, hein? Quando terminou a palavra lá dentro, eu tinha entrado lá dentro que o Senhor mandou eu orar pela minha amiga. Foi aí onde que o Senhor me revelou coisas que estavam acontecendo na família dela, uma obra estava acontecendo com o nome dela. Uau. Uma obra maligna. Uau. E aí foi quando o mover caiu mesmo. Aquele dia lá eu nunca vou esquecer. Uau. Nunca vou esquecer. Essa experiência aí foi... Essa experiência foi... Foi demais, hein? Foi única. Meu Deus. Exatamente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou te dizer, Júlia, uma coisa. Tem hora que eu fico imaginando como que as pessoas podem entrar e sair de uma igreja, da presença de Deus. Vamos falar da presença de Deus. Sem sentir nada. É onde que cai o posicionamento da pessoa, posicionamento. Né? Se a pessoa quer viver com Deus, viver os mistérios do Senhor, do Espírito Santo, aí a pessoa vai poder realmente sentir a glória do poder do Senhor. Amém. Né? A minha próxima pergunta para você, Júlia, é como que a adoração tem te impactado no espírito e no pessoal? Como? A adoração me impactou muito. Primeiramente, vou falar em espírito. Que durante esses anos eu aprendi muito a questão do mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Sim. E é algo muito profundo. E é uma área, é uma atmosfera que você tem que estar preparado para poder entrar. O mundo espiritual é algo muito sério. E com a adoração, aquilo que a gente canta, aquilo que a gente louva, é algo real. Carrega poder as suas palavras. Sim. Então, a partir do momento que você canta pro Senhor, mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar, hoje derramará teu espírito. Você está pedindo pro Senhor em sobre você. Tudo que você canta, você está pedindo para Deus. Você acredita aquilo que você está cantando, então é algo que vai acontecer. Né? Se você crê na unção do Senhor, várias músicas com vários temas, né? É algo que você está chamando para dentro daquela atmosfera. Você está preenchendo aquela atmosfera com aquilo que você está cantando, com aquilo que você está falando, com aquilo que você está ministrando. Então, a adoração, eu aprendi que aquilo que eu canto tem poder. Eu estou pedindo algo para Deus.
Tem uma música da Canção do Louvor, eu quero mais de ti. E fala, opera, renova, batiza, transforma. Eu tô pedindo isso pra mim. Então, eu tô falando assim, Senhor, tô te dando liberdade pra poder operar, renovar e transformar a minha vida. Amém. Então, eu aprendi isso. A poder entender que aquilo que eu tô falando também tá sendo lançado sobre a igreja. Sim. Né? Tem As vários palavras louvores têm aí. poder, né, Exatamente, tem vários louvores aí que você tem que entender aquilo que você tá cantando, se é bíblico ou não. Né? Se é aquilo que você tá vivendo, você tá vivendo aquilo que você tá cantando, Sim. então é algo que tem poder sobre sua vida. Né? E adoração, pessoal, comigo, muito eu creio que aquilo que eu canto atinge muitas pessoas também fora, Sim, com fora da certeza. igreja. Sim. Né? Enquanto tem esse renovo no espiritual, eu tô dando liberdade para o Senhor operar dentro de mim, aí onde que tudo é colocado em prática. Sim. Né? Senhor, eu quero ser mais mansa. A música fala sobre mansidão, ou o que for. Senhor, eu quero ser como um manancial. Eu quero que o Senhor opere dentro da minha vida, me ajuda com tal. Eu preciso da liberdade. Porque amizades, família, relacionamento, essas coisas assim, tudo é impactado, baseado naquilo que você canta também. Sim. Né? Você tem que entender que se você quer que o Senhor opere em você, tá bom, mas o Senhor vai mover muitas coisas. Sim, Senhor, muitas. alinha tal coisa. Deixa o Senhor vai fazer. te O Senhor separa, vai né? tirar, você vai te separar de algo. Você Sim. tem que estar preparado para isso. Por isso que eu falo, aquilo que você fala tem poder. As suas palavras têm poder, sobre tudo. Júlia, eu vou te fazer uma pergunta agora, que até vou te cortar um pouquinho aqui, que é verdade. Aproveitar esse elo que a gente está aqui, muito, muito gostoso. E uma coisa que eu acho que todo grupo de adoração, todo adorador enfrenta, né? A gente tem as guerras espirituais que a gente sabe, igual você falou, mas eu vejo, sabe, Júlia, eu vejo às vezes que muita gente quer louvar, quer cantar, mas a maioria das pessoas não quer o compromisso, Não. porque é dedicação. É dedicação. É dedicação. Oh, yeah. As pessoas não querem ensaiar, as pessoas não querem dedicar mesmo, separar no jejum, orar. Sim. Por isso que às vezes o louvor ele não flui. Não. Não tem como fluir. Não. As pessoas não querem se separar na adoração. Muitas vezes você tem que renunciar mesmo. Ouvir música do mundo. Os seus ouvidos têm que estar puros, né, Júlia? Vou deixar você falar disso aí. Fala pra mim, por favor. Não, tem problema não. Principalmente o Ministério de Louvor, há uma preparação. Há uma preparação muito profunda com o Ministério de Louvor. Por quê? O louvor é o que está dando abertura na hora do culto, né? Sim. O pastor vai lá, a pastora dá uma palavra para poder abrir o culto, mas é o louvor que está abrindo a atmosfera, abrindo o mundo espiritual. Com cânticos e louvores que está engrandecendo o nome do Senhor, porque eu creio que quando a pessoa canta sobre libertação, alguém lá no fundo está sendo libertado. Sim. Sobre cura, alguém está sendo curado. Né? Sobre paz, o Senhor está derramando paz. Verdade. Então, o louvor é algo muito profundo e para você fazer um louvor, gente, tem que ser bem feito, que é para Deus. Amém. Deus te deu fôlego de vida, Deus é perfeito com você, então as coisas de Deus também tem que ser perfeitas para Ele. O Senhor merece um louvor perfeito. O Senhor merece marcar um dia o encontro com o Ministério de Louvor, com o grupo de louvor, com a banda, para ensaiar. Para poder fazer um jejum, você está se dedicando. Não somente para mostrar, eu estou me dedicando, não, mas você está mostrando no mundo espiritual que você não está preenchendo a sua carne com, sei lá, se você não está mexendo numa rede social, se é isso está distraindo, você está cortando essas... Exatamente, uma renúncia, está cortando essas raízes que você tem com certas coisas que tá te deixando você cega. Sim. Né, que tá entulhando, né? Exatamente, tem muitas coisas que tá distraindo as pessoas. Exatamente, então há uma preparação. Você tem que entender, se é para Deus, tem que ter um plano. Tem que ter o teu posicionamento naquilo que você quer fazer. Você quer fazer um louvor bem feito para Deus? Conversa com o seu ministério de louvor, conversa com o seu líder, conversa com alguém e fala, olha, a gente tem que nos preparar melhor, não é? Sim. A gente tem que... Não sei, fazer um jejum no dia do ensaio. Um dia sábado, meia-noite até domingo.
Sim. Fazer algo, gente, que isso tudo aí tá preenchendo o teu espírito. Sim. E há uma diferença grande. Igual a minha experiência que eu tive com Deus, que eu tava comentando, aquela semana lá eu tinha feito jejum. O jejum é muito importante, né? Exatamente. Para toda pessoa que quer desenvolver um ministério, né, Júlia? Às vezes a gente está abrangindo aqui, vocês que estão aí nos escutando, eu tenho certeza que o Senhor vai falar a muitos corações. Eu vejo, assim, que tem pessoas que nasceu para adorar, né? Mas às vezes ele não quer dedicar. Ele não quer oferecer o seu melhor para Deus, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. De todo o meu coração, eu quero oferecer o meu tudo. Eu quero que o meu eu morra. Eu quero te fazer uma pergunta também, que é um desafio de muitos adoradores sobre o ciúme no ministério de louvor. Gente, eu falo isso porque eu amo louvor, né? Deus me chamou também para o louvor. E hoje eu pastoreio, mas eu sempre enfrentei muito esse problema. Por que isso? Porque é claro que a gente sabe que isso já veio lá desde muito tempo, né? Que Deus já... O que invejou Deus foi um adorador, né? Então, assim, como que a gente faz para não parar quando existem as perseguições ministeriais que alguém quer te calar? Por inveja ou por... Eu não sei o que gera no coração de muita gente. Por isso que é necessário jejum, né? Sim. Mortificar a nossa carne. Mas, Júlia, fala pra mim. Eu sei que você é uma pessoa que tão nova. Eu tenho certeza que existe esses desafios na sua vida. E como que você enfrenta esse desafio? Fala pra nós aqui. Não sei se... Até eu acho que foi você que o Senhor tinha te usado para falar em questão de ciúmes. Muitas pastoras também já chegou perto de mim falando sobre isso, que vai ter ciúmes. Gente, ciúmes é algo que apodrece o coração da pessoa. A visão da pessoa, os ouvidos da pessoa, todas as áreas. É algo muito feio e realmente acontece em várias áreas da igreja. Mas os ciúmes acontecem a partir do momento que você não está lá para adorar a Deus, mas você está lá para poder mostrar que você canta. Sim. Né? Verdade. Aí onde que tira o propósito. Então, é algo que, quando você pensa nisso, é aí onde que o propósito, lá você não está adorando. Você não está adorando Deus, você está se adorando. Você está se exaltando. Né? Você tá lá, um ministério de louvor para adorar quem? Para adorar a Deus ou você? Para engrandecer Deus ou o seu talento? O Senhor que te deu o seu talento, o Senhor que te deu o dom, então usa para glorificar Ele, não você. Amém. Glória a Deus, Júlia. Então, a partir do momento que você recebeu esse propósito, você tem que entender que vai ter esses problemas. Vai ter os desafios, né? Vai ter muito desafio. Os gigantes, mas é aí onde que você coloca tudo, a palavra do Senhor em prática. Amém. O fruto do Espírito também, que é muito importante. E ciúmes vai acontecer. Vai ter gente que não vai concordar. Verdade, como é que fala? Com o repertório. Com o setlist daquele dia. São todos desafios, né? São todos desafios. Vai ter dia que a pessoa vai ter inveja de você da forma que você for vestir, da forma que você ministra, da forma que você canta, técnica, vocal. Gente... Tem que ser maduro, né? Tem que ser muito maduro. Porque se você não for, você vai sair da igreja, você vai simplesmente largar o ministério por causa de uma pessoa, por causa de uma seta que foi lançada. Você tem que, por isso que eu falo, em questão de jejum, leitura bíblica. Leitura bíblica. Não adianta você subir no altar se não tiver leitura bíblica. Você canta aquilo que está na Bíblia. É verdade. Então, você tem que preencher o teu espírito, tem que se fortalecer na palavra de Deus, porque é isso que vai te sustentar. Glória que vai chegar gente, vai chegar amizades que vão querer derrubar o seu ministério, vai querer falar que você tá fazendo too much, que você tá desafiando muito, que tem inveja da forma que você... Sei lá, até a forma de você conversar com as pessoas vai ter inveja sobre isso. Mas que isso caia por terra agora em nome de Jesus, porque eu quero adorar o Senhor. Eu também. Né? É uma coisa, tipo assim, a pessoa tem ciúmes de mim e eu ver isso e querer, tipo assim,
Em vez Recuar. exatamente, em vez de ajudar a situação e poder melhorar as coisas, você querer bater boca de volta. Eu canto mesmo, eu canto bem sim, e daí? Não sei o que tem. Gente, vamos ser igual Mas a é Cristo? verdade, né? Vamos ser semelhante igual a Sim. Cristo? Vamos pensar Se nisso? entrar na palavra, não vai ter isso, né, Júlia? Se entrar no jejum, não vai ter isso, né, Júlia? Então, tipo assim, por mais que você pode tentar no jejum, na oração em busca, não vai dizer que essas coisas não vão acontecer com você, mas vai te fortalecer para você não responder da forma incorreta. Verdade. Entendeu? Porque não adianta você ter essa experiência com alguém que tá chateado com você, ter inveja de você e você, igual que eu falei, bater boca com a pessoa. Aí você já perdeu. Aí você tá completamente errado. Tá se igualando, né? Exatamente. Então, viva aquilo que você canta. Se você tá cantando que você quer ser manancial do Senhor, quer ser regado, cuidado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que deixar isso habitar em você e o Senhor moldar você, a sua língua, a sua boca, aquilo que você fala, aquilo que você menciona, da forma que você anda, da forma que você conversa com as pessoas. Isso molda quem você é. Você quer ser igual a Cristo? Então seja mansa. Se a pessoa bater boca com você, querer casar algum problema com você, fecha. Tem momento e hora pra tudo. Amém. Não é? Ô, Júlia, você me fez lembrar de algo aqui, Júlia, que aconteceu comigo. Logo quando eu comecei, aconteceu muitas coisas. Mas uma coisa que me aconteceu e eu quero passar para você aí que está nos assistindo, que tem vontade de adorar o Senhor, e às vezes você fica assim, eu não consigo, eu não posso. Aconteceu comigo uma coisa. Um dia eu estava louvando o Senhor e tinha um cantor, né? Cantor adorador. E ele estava sentado na plateia, né? Na igreja. E eu não tinha técnicas vocais, mas eu também não cantava mal. E eu via quando ele gesticulava com a cara. Fazendo caras e bocas, né? A expressão com o rosto, expressão. ele é muito profundo. E eu, assim, deu vontade dentro de mim de nunca mais, sabe? De nunca mais louvar. Mas aquilo ali serviu para mim como algo construtivo. Porque aí eu passei a buscar mais, a desenvolver, entrei numa aula de canto e ali eu comecei a melhorar, a crescer, a desenvolver. Mas eu nunca parei por causa do que as pessoas achavam. Porque eu sabia que eu não cantava para as pessoas. Embora a gente cante também, mas eu cantava primeiro para Deus, para o Senhor. Então, que isso assim sirva para alguém que está aí do outro lado, assim, que já teve alguma decepção. Não para, volte. Porque você não adora o ser humano, você adora ao Senhor. Isso. Enquanto a gente tiver fôlego para adorar o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar. Sim. E eu lembro também, Júlia, de uma amiga, que hoje ela canta, que ela, toda vez que ela subia no púlpito, são experiências, gente. Vocês que estão indo do outro lado, são experiências. Ninguém vem completo nem preparado. A gente vai se aperfeiçoando, né? Toda vez que ela subia, a voz dela sumia. A voz dela desaparecia. Eu não sei se é pelo nervoso. E aí eu abraçava ela e dizia, não, você vai conseguir. Vou trazer ela qualquer dia desse para nós. A gente pode fazer junto, né? E ela insistiu, ela persistiu. Uau. E hoje ela tem CDs gravados. Uau. Ela é uma bênção e é uma grande adoradora do Senhor. Uau. E eu creio que assim, os obstáculos que a gente tem na caminhada não é para nos paralisar, é para nos impulsionar a fazer melhor. Você tem que né, também se preparar. Ô, Júlia, você dá aula de canto? Dou. Aula de canto. Me fala como que a gente faz para a gente conectar com você. Como é que é isso? Como é que a gente pode fazer para conectar com você? Olha, pode me procurar com o meu número, ou se não, minhas redes sociais também. Sim. Fala para nós. Dois. Meu Instagram é rocha com 3 As, .julia com 3 As também. Aí, tá vendo? Aí você pode aperfeiçoar, você que quer aí tá aperfeiçoando. A Júlia é formada, né, Júlia? Já formada, sim, né? Sim, eu passei 4 anos no high school, numa escola de artes. Eu passei 4 anos estudando música lá. Então, a gente foi aprendendo como ler partitura, como cantar, também técnicas vocais. E daí, quando eu me formei, agora eu tô na faculdade estudando para ser fono. Ó, que legal. E olha, Júlia, que bacana, que lindo, hein? Jesus é fiel, hein? Ele é. Então,
você dá aula para criança também. Tem muitos pais que me procuram, querem fazer. Sim. Então, depois eu vou estar colocando o número da Júlia aqui embaixo direitinho, para vocês poderem estar conectando com a Júlia. A Júlia, eu conheço a Júlia já desde baby. A Júlia é americana, gente, filha de brasileiro, né? Como ela falou aqui no início. Nós estamos aqui em Newark, nos Estados Unidos. Olha, e vamos alcançar o mundo com o nosso podcast para ensinar o povo, orientar o povo, aprender com o povo também. Você pode, de Deus. né, para escrever para a gente. Se você quer contactar com a Júlia depois, no particular, mesmo você sendo de outro país, você vai fazer aula online também, né? Sim, pode fazer aula online. Eu creio que a Júlia tem muito para agregar, para te ajudar. Ela é novinha, mas já tem uma bagagem já, é preparada. E olha, eu fico assim muito feliz, Júlia, de saber que Deus está levantando uma geração nova, né? Em nome de Jesus. Uma geração levantando poderosa. Jovens, se o Senhor possa levantar jovens adolescentes de oração. Amém. Jovens adolescentes. Ô, Júlia, você canta em casamento também, né, Júlia? Canta em casamento, a Júlia canta em casamento, gente. Olha, quem tá aí, eu acho que tem um casamento aí que a gente vai querer. Eita. Que você participe aí com a gente. Então, a gente já falou dessas práticas, né? Para agregar no seu ministério. E você que tem vontade, que quer se preparar melhor, lembra de uma coisa. É dedicação. Ninguém aperta um botão e sai pronto, né, Júlia? Não, é um processo, viu? É um processo. É um processo, mas a pessoa tem que querer e também ensaiar, que não adianta você só ensaiar a sua voz no dia que você tiver aula, né, gente? Verdade, tem que vai praticar. Colocando em prática aquilo que você aprendeu todos os dias, que vai melhorando. Verdade. Eu fico muito feliz, Júlia. Eu sei que Deus está preparando um tempo novo para esses jovens. Amém. Né? Em nome de Júlia, Jesus. eu queria que você cantasse um pedacinho para nós. Amém. Canta um pedacinho para nós de alguma coisa. Vou pôr você a câmera para que você faça tudo lindo aí. Tá. Para que os nossos telespectadores, nossos ouvintes, possam aí receber de Deus esse pequeno trechinho que nós vamos estar apresentando para você, a nossa cantora, Júlia Rocha. Amém? Vamos lá, Júlia? Amém. Vamos pensar na música aqui, gente. Tá. Ao vivo é assim. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Uau! Meu Deus, que presença é essa? Que coisa linda, Júlia. Esse é meu menino favorito, Júlia. Você arrasou aí. Amém. Para a glória de Deus, olha, vocês aí que estão nos acompanhando. Júlia Rocha. Júlia Rocha em breve vai estar viajando o mundo, hein, Júlia? Em nome de Jesus, fazendo a obra do Senhor. A Júlia também aceita convites. Ela sempre tá aqui conosco na nossa igreja, né? Trazendo louvores para nós. E eu creio que não é só louvor, porque eu creio que Deus também te usa na palavra, né? Eu creio que Deus é poderoso, gente. Essa geração precisa entender que dentro de um ser humano chamado Júlia Rocha, tem uma adoradora que nasceu para adorar aquele que vive. Exatamente, né? amém. Nossa, eu fico muito feliz de tudo que Deus está fazendo na sua vida, Júlia. Porque eu sei que eu conheço seus pais, né? E sei que você é um projeto de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus possa derramar mais e mais da unção dele na tua vida. E eu creio que você tem uma mensagem para essa juventude. Você está livre agora para trazer essa mensagem para essa juventude. Agora eu vou estar deixando ao seu critério o que você quer falar para todos os jovens, adoradores, futuros pregadores, enfim, essa juventude que ainda não conhece Jesus. Dá uma palavra para nós, porque eu amo falar para aqueles que ainda não têm Jesus, não conseguiram ainda acender essa luz, Sim. né, no espiritual.
Olha, a busca a ter um relacionamento e viver com Deus, o Senhor está sempre disponível 24 horas. Amém. Mas basta você querer. Basta você ter essa liberdade com o Senhor 24 horas. Né? A gente sempre fala, ai, Senhor, me usa. Mas quando o Senhor for lá te usar, você está disponível para o Senhor poder te usar? Você está querendo, você está dando abertura, liberdade para o Senhor te usar? Então, é muito complicado, também interessante a questão disso, porque não pode vir nada forçado também da pessoa. Eu acho que a pessoa somente vai entender a grandeza de Deus porque não tem a sua própria experiência. Sim. Num lugar secreto, num lugar, sabe? Com mais intimidade com o Senhor. Então, se você tem dúvida, hoje mesmo dobra o seu joelho com Deus, fecha o seu olho, conversa com o Pai. Amém. Porque eu sei que o nosso Pai, que é disponível 24 horas pra gente, vai te ouvir e vai tocar numa região muito profunda em teu coração. Amém. Se prepara, se dedica para aqueles que já estão também na caminhada com Deus e está seguindo aquilo que Deus tem, os planos do Senhor, que você, sei lá, se você tem um ministério, vai pastorear, ou está cantando no ministério de louvor, seja onde for. Mas se prepara e se dedica, porque para Deus tudo tem que ser perfeito. Ele Amém. merece algo perfeito, algo bem feito para Ele, entendeu? Então, se dedica. Não deixa para amanhã, não deixa para outro dia. A gente nunca sabe que dia que o Senhor vai voltar. É verdade. Né? Então, se dedica com aquilo que o Senhor te deu. Se dedica com o teu ministério. Se dedica com as pessoas que estão ao seu redor. Você que tem um chamado para evangelizar, para poder cantar. Eu creio que o Senhor vai te usar poderosamente, mas basta você querer, basta você dar liberdade para o Senhor. Então, basta o seu posicionamento. Hoje tem que ser sobre o seu posicionamento e levar o teu propósito com aquilo que você está fazendo. Obedecer, né? Obediência, exatamente. Obediência. Uhum. Obediência à nossa liderança também, né, Júlia? Sim. Isso é muito importante, eu percebo também. Você, né? Você é de outro ministério, sempre está aqui conosco com a bênção do seu pastor. Sim. Né? E eu fico muito feliz por isso, conheço o seu pastor. Respeito, Josias, né? Tem que ter bênção. respeito. E eu fico feliz disso, porque isso tudo, andar debaixo da nuvem da glória, também é andar debaixo da submissão. Yeah. Nós temos que aprender que nós temos que ter uma liderança. A gente vê muita gente perdida hoje. Tem gente, Júlia, que eu já tive pessoas assim que tiveram comigo aqui, falaram, vieram nos visitar aqui. Eu não sou de igreja nenhuma, eu tenho um ministério, meu ministério é adoração. Não, você tem não que... é por aí. Se posiciona. Não tem. Se posiciona. Não tem. Se você não tem uma liderança, você está descoberto. Você precisa estar ligado, né? Porque nós que tá, tipo assim, eu tenho um ministério, eu tô buscando, mas também eu preciso de alguém por cima de mim que tem um entendimento maior, Sim. que tem uma sabedoria maior, Sim. entendeu? Para poder me guiar, para poder me mostrar o que fazer, o que não fazer. Então, temos que respeitar a nossa liderança, que a pessoa tá lá para nos ajudar e nos liderar. Isso com aquilo faz parte que tem da que fazer. unção, né, Júlia? Sim. Tudo isso, a unção que você porta, aquilo que você carrega, também é a obediência que você tem. Tem que ter obediência. Obediência é muito importante também. Muitas pessoas esquecem que tem liderança, vai por cima daquilo que a liderança tem. Gente, a liderança tá lá para poder ajudar vocês. Todo mundo é um corpo de Cristo, é um só corpo, mas também temos que ter respeito um com o outro. Sim. Porque daí fica algo... Fica tudo errado, entendeu? Fica tudo Não tem fora do lugar. balanceamento, Porque na casa do Senhor, eu creio que tem que ter organização e tem que ter alinhamento. Né? Então, você estando debaixo de uma liderança, eu não tô falando que você tem que ajoelhar pra pessoa toda hora, mas também entender que a pessoa tá lá pra poder organizar. Te ajudar. Né? A pessoa não tá querendo ir por cima de você, não é isso. Mas a pessoa tá lá com um propósito, vamos respeitar o propósito dessa pessoa e você está lá pra ajudar esse ministério, ajudar também a liderança também, para que o reino do Senhor cresça. Amém. Né? Então, hoje nós estamos aqui muito felizes, porque nosso podcast hoje foi bom, porque a gente... A cada dia a gente aprende com o Senhor, a gente faz para Ele com excelência. Sim. Conforme Ele vai nos orientando, a gente vai trazendo mais criatividade. Fica conectado conosco, nos nossos próximos. Dê o seu like, nos ajude aí,
para que a gente possa trazer mais, né? Mais novidade. A gente vai trazer outros assuntos para vocês depois. E eu creio que é o início de grandes projetos que hoje, né, nós vamos ter. Dificuldade a gente vai ter na caminhada sempre. Sim. Levantes você vai ter, você vai ficar doente. Enquanto você passar por essa terra, você vai ter aflição, mas você precisa ter bom ânimo. Exato. Se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós fazemos para Ele. Estamos, assim, muito agradecidos ao Senhor por esse tempo juntos, Júlia, porque eu sei que o Senhor vai falar muitos corações nas nossas próximas divulgações, né? Que a gente vai estar jogando nas nossas redes sociais aí por completo. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. E o meu sonho é ver o seu pai aqui trazendo todo o conhecimento que Deus deu para ele. Eu nunca esqueço, né? Do seu pai, o testemunho dele, né? O porquê, um dia ele vai estar aqui falando o porquê, do porquê, que é segredo. Eu sei que em breve você vai ter esse gosto na sua vida, né? Glória a Deus. De ver seu pai, que o seu irmão já batizou, né, já, Júlia? Glória Tô a feliz, Deus. tá vendo, gente? Eu creio que é isso, evangelho, transformação, mudança de vida, né? Sim. Deus está trazendo os dele. Então, que esse tempo que a gente teve aqui, eu tenho certeza que vai chegar nos corações de muita gente, no mundo inteiro, viu? Eu creio que vai chegar, Júlia. Amém. E não é o nosso nome, é o nome de Jesus, porque Jesus dele. também me salvou aqui nos Estados Unidos. Eu não conhecia esse amor, eu não sabia desse preço, e hoje eu sou grata a Ele. É por isso que eu faço tudo para Ele, e faço com amor, e eu sei que esse tempo que nós estamos tendo aqui, falando dele, vai chegar a você que está com o coração aí quebrantado, quem sabe, está dizendo, eu não posso. Você pode sim. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém. Se você tiver dedicação, obediência e perseverar no Senhor, você vai conquistar coisas grandes. Amém? E eu creio que nós vamos fechar o nosso podcast, né? Aqui, eu sei que Deus tem mais. Se você quer falar mais algo, Júlia, você tem no seu coração. Gente. Eu sei que também você tem outras coisas para fazer. E eu sei, Júlia, que Deus escutou, né? O seu louvor aqui para esse povo. Eu quero dizer para você que você é mais que especial. Eu quero profetizar na sua vida. Quando eu vi você baby ali, eu disse que você seria uma missionária. Você não lembra, né? Mas a sua mãe lembra. E assim, eu creio que Deus cumpriu. Eu creio que você já está fazendo missões. Porque as pessoas acham que fazer missões é só viajar o mundo. E lá no fim do mundo. Não. Gente, igual que eu falei no começo, missões começam na sua casa, né? Começa na sua casa. Começa na sua casa, no seu vizinho, na sua escola. E eu sei que Deus está fazendo coisa grande, Júlia. Eu sei que as coisas que vão acontecer, eu quero estar pertinho e dizendo assim, olha, eu pude fazer parte de algum momento na vida da Júlia. Porque eu sei que Deus vai fazer, você vai gravar. Isso aí eu já sei que vai, porque Deus já fez essa promessa. Deus vai completar a boa obra que Ele começou. Então, você que nos ouviu, que nos acompanhou, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua presença aqui, junto conosco. E ficamos aqui conectados para uma próxima vez. Deus te abençoe. Firme e forte.